Teorema 4. O simétrico de A vezes B dá o simétrico do produto AB. Então, também uma coisa que a gente viu lá naquela questão 3, lá das operações com inteiros, que significa o seguinte: se eu tiver, por exemplo, menos A vezes B, isso é a mesma coisa que menos AB. Tudo bem? Vamos ver como é que a gente prova isso. Então, vou partir dessa expressão aqui mesmo, simétrico de A vezes B, para concluir isso aqui, que de fato vai dar o simétrico de AB. Então, vamos ver as etapas aí da nossa prova. O que aconteceu aqui? Dessa linha para essa aqui, o que aconteceu? A única alteração foi que o simétrico de A, eu estou falando que é o simétrico de 1 vezes A, que é o teorema que a gente acabou de provar, não é? O teorema 3? Isso. Teorema 3. Então, aqui, teorema 3. Agora, daqui para cá, o que aconteceu? Tá. Aqui eu troquei a ordem da multiplicação. Então, em vez de fazer essa multiplicação primeiro, vou fazer essa multiplicação aqui primeiro, o AB. Então, aqui eu estou usando o axioma da associatividade, da multiplicação, no caso. Só trocar a ordem aqui da multiplicação, axioma 2B. E aqui, o simétrico de 1 vezes alguém é igual ao simétrico desse alguém. É o teorema 3 também, de novo. Teorema 3. Simétrico de 1 vezes alguém é o simétrico desse alguém. Pronto, provamos. Partimos disso aqui e concluímos isso aqui. Ou seja, o simétrico de A vezes B é igual ao simétrico de AB, como queríamos demonstrar. E aí, também, se a gente usar, então, a propriedade comutativa da multiplicação, a gente pode provar isso aqui também, né? Fica como uma consequência imediata. Essa palavra corolário é isso, é uma consequência imediata de um teorema. Então, sabendo essa propriedade aqui, eu poderia ter, então, por exemplo, A vezes menos B. Isso também é a mesma coisa que menos AB. É só trocar a ordem aqui dos produtos, né? A ordem dos fatores para fazer o produto. E agora, o último teorema que a gente vai ver aqui diz que o simétrico de A vezes o simétrico de B dá A vezes B. Ou seja, na notação que a gente conhece, é como se fosse menos A vezes menos B é igual a A vezes B. Que, então, aí fecha aquela coisa do jogo de sinais, né? O teorema anterior era aquela coisa do produto com os sinais opostos, que dá negativo, e agora os sinais iguais, né? Negativo com negativo, que dá positivo. Tá? Positivo com positivo, a gente já sabia que era positivo lá desde os naturais. A novidade é quando tem negativo aí no meio. Então, beleza, como que a gente prova isso? Vou partir, então, dessa expressão aqui, certo? E aí, depois de um certo trabalho, provar que ela é igualzíssima a isso aqui. Tá? Então, vamos ver o que aconteceu em cada etapa aí e ver qual axioma, qual o teorema que está sendo utilizado. Então, o que mudou daqui para cá? Estou chamando simétrico de A de simétrico de 1 vezes A. E a mesma coisa aqui, simétrico de B, estou chamando de simétrico de 1 vezes B. Isso é qual teorema? Teorema 3. Então, aqui é o teorema 3, que permite a gente afirmar isso aqui. E aqui eu estou usando daqui para cá agora. O que aconteceu? Só trocou a ordem desses dois caras. Né? Então, foi uma associativa e comutativa aqui, né? Porque eu estou mudando a ordem de todas as multiplicações aqui. Então, aí são axiomas, né? Da comutativa da multiplicação, 1B, com a associativa também da multiplicação, 2B. Então, axiomas 1B e 2B. Beleza, então mudei a ordem aqui. Então, agora daqui para cá, o que aconteceu? Bom, esse AB continuou aqui, o que mudou foi aqui. Simétrico de 1 vezes simétrico de 1 é o simétrico do simétrico de 1. Isso aqui é o teorema 3 de novo, né? Igual esse aqui que a gente usou, só que agora como se isso aqui tivesse fazendo papel de A, né? Então, simétrico de 1 vezes A é o simétrico do A. Teorema 3.
Aqui, o simétrico do 1 é o 1. É isso que está sendo, isso que aconteceu daqui para cá. Isso é o qual? Teorema 2. Né? O teorema 2 é o que fala do menos menos A é igual a A. Né? O simétrico do simétrico de alguém é o próprio alguém. E, finalmente, aqui está fácil agora, né? 1 vezes AB é o AB, que é o elemento neutro da multiplicação, que é o 5B. Axioma 5B. Beleza? Pronto. Provado. Encerramos os teoremas necessários aí para o jogo de sinais. Então, agora, além desse resumo aqui dos axiomas, a gente tem esse resumo dos teoremas que a gente fez aqui. Então, o teorema 1 diz aquilo, né, que qualquer número inteiro vezes zero vai dar zero. O teorema 2 diz que o simétrico do simétrico de alguém é o próprio alguém. O teorema 3 diz que menos 1 vezes alguém é o simétrico desse alguém. O teorema 4 que o simétrico de alguém vezes B é o simétrico de AB. Ou a ordem trocada, né, eu poderia colocar A vezes menos B, né, só fazer menos AB. E, finalmente, esse aqui, que completa o jogo de sinais, que negativo vezes um negativo dá um positivo. Tá? Então, lembrando, o jogo de sinais ele é válido para multiplicação, consequentemente ele é válido para divisão, porque quando a gente está no ambiente dos números racionais, né, dos números fracionários, a gente pode transformar toda a divisão em uma multiplicação pelo inverso. Então, todas as propriedades que valem para a multiplicação vão ser herdadas pela divisão, já que a gente pode fazer sempre essa conversão. Então, o que o jogo de sinais diz é que quando eu tenho multiplicação ou divisão com sinais de mesmo sinal, sinais iguais, o resultado é positivo. Quando eu tenho sinais diferentes, o resultado dessa multiplicação ou da divisão é negativo. Então, isso está explícito aqui, né? Quando eu tenho sinais diferentes, dá negativo, né? Qualquer que seja a ordem, pode ser positivo vezes negativo ou negativo vezes positivo. E quando eu tenho sinais iguais, né? Negativo vezes negativo, dá positivo. E, claro, a gente já sabia que positivo vezes positivo dá positivo mesmo. Aqui não tem nem graça falar, porque a gente já sabia disso desde os naturais. Não é uma novidade para os inteiros. Beleza? Então, agora, além da versão intuitiva, a gente tem a versão agora formal dessas propriedades.